Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Chegamos à edição número 40 do Informe USP São Carlos, o seu videocast, para entender o que acontece na universidade e como tudo isso se conecta com o mundo ao nosso redor. Faz parte. A gente fala direto do estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos. E aproveita para lembrar também, agora temos um novo dia e horário, né? Aproveitando aqui o momento, que é toda sexta-feira, às 8 da noite. Então, já tem um compromisso com a gente. Mas relaxa, porque o episódio completo fica sempre disponível aqui no canal para você assistir quando e como quiser, tá bom? E claro, a gente quer te ouvir, né? Então, tem algum tema que você gostaria de ver por aqui? Comenta aqui embaixo, aqui, ó, nos comentários, né? A gente adora boas sugestões, eu sei que a sua vai ser ótima, então manda pra gente, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, os avisos dos nossos novos episódios e, se curtir o conteúdo, também já aproveita para compartilhar com quem possa se interessar também, certo? Acompanhe também os trechos exclusivos do programa nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no TikTok, no X, que é o antigo Twitter, para quem não sabe ainda, e também no Threads. E por quê? Essa é a nossa missão, gente. Claro, que é trazer a USP cada vez mais perto de você. E na sequência tem dicas e oportunidades que a USP oferece para você se atualizar e se conectar com o que está acontecendo por aqui. Quer conhecer carreiras e cursos oferecidos pela USP? Inscreva-se nas visitas monitoradas do programa USP e as Profissões. As visitas acontecem até o mês de outubro e as vagas são limitadas. Na USP São Carlos, neste mês de maio, tem vagas para conhecer o CDCC, que é o Centro de Divulgação Científica e Cultural, a ESC, a Escola de Engenharia de São Carlos, também o IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, além do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, e FISC, Instituto de Física de São Carlos, e também o IQUISC, que é o Instituto de Química de São Carlos. Todos os detalhes você encontra em uspprofissões.usp.br/visitas-monitoradas-2025, que está aí na tela para você. Conheça o novo site da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que apresenta indicadores de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo. O site conta com informações em vários formatos, como textos, tabelas e gráficos sobre as atividades desenvolvidas por universidades e instituições públicas e privadas, além de empresas. Acesse indicadores.fapesp.br/sobre, que também está aí na tela para você. E você que é aluno da USP não pode perder a oportunidade de participar do programa que seleciona alunos de graduação para bolsas de empreendedorismo no exterior. A iniciativa da Agência USP de Inovação oferece a oportunidade de aprendizado técnico e mercadológico dos estudantes em outros países, com bolsas destinadas a cobrir os custos de transporte, seguro, hospedagem e também alimentação. Faça sua inscrição até o dia 15 de maio pelo sistema Mundus, que também está na tela aí para você. E agora vamos para o tema central do nosso episódio. Hoje você vai conhecer um projeto inovador que usa tecnologia para descomplicar a coleta seletiva, desenvolvido por alunos da USP e do Cefet-MG. Não sai daí, viu? Porque a entrevista já vai começar. Nossa conversa vai ser sobre como tecnologia e educação pública estão se unindo para tornar a coleta seletiva mais prática e eficiente. Vamos conhecer um projeto desenvolvido por alunos da USP São Carlos e do Cefet-MG, que utiliza otimização para descomplicar a separação de resíduos e contribuir para a sustentabilidade. Esse é um nome importante, né? A otimização seriam rotas aprimoradas dentro da aplicação, que é uma área da pesquisa operacional. Mas calma,
que tudo isso a gente vai entender juntos, tá? É meio complicado assim inicialmente. Vamos entender como surgiu essa iniciativa e o impacto que ela pode gerar na nossa sociedade. E para essa conversa especial, estamos recebendo aqui no estúdio a professora Maristela Oliveira dos Santos, do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos. Muito bem-vinda. Obrigada. Além dos estudantes Leonardo de Oliveira Campos e Eduardo Vinícius Barbosa Rossi, também do ICMC. Obrigada por estarem por aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. E participando de forma remota, temos o professor Alisson Marques da Silva, do Cefet-MG, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Bem-vindo, professor. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de divulgar o projeto. Vamos, claro, com certeza. A gente já começa com a sua participação. Professor Alisson, como que surgiu a ideia de criar uma solução para facilitar a coleta seletiva, hein? Bom, a ideia dessa solução, ela surgiu a partir de uma demanda, né, apresentada por uma ONG chamada Lixo e Cidadania, aqui da cidade de Divinópolis. Eles nos procuraram com o objetivo de desenvolver um aplicativo que apoiasse o trabalho dos catadores de materiais recicláveis da cidade, promovendo uma coleta seletiva mais eficiente, conectada e, de certa forma, mais segura. Então, inicialmente, a proposta apresentada pela ONG era bem incipiente, sem uma definição clara de funcionalidades ou de outras características que o sistema deveria oferecer. Então, diante disso, realizamos um levantamento de requisitos em conjunto com os integrantes da ONG e com os próprios catadores da cidade de Divinópolis, buscando entender as suas rotinas, os desafios, as necessidades, né, que esse software poderia suprir. E aí, com base nessas informações, nós desenvolvemos a primeira versão do aplicativo, chamado Recicle, que foi no final de 2018. E ele funcionou como um protótipo inicial, né, e foi essencial para a gente conseguir validar os conceitos e ajustar essa proposta à realidade desses usuários, tanto dos catadores, quanto dos doadores, quanto da ONG que gerencia esses catadores. Entendi. Em que momento, então, o projeto ganhou força dentro do Cefet-MG? Bom, o projeto começou a ganhar força em 2019, né, quando nós conseguimos desenvolver uma versão funcional do aplicativo. Essa versão foi apresentada publicamente durante a Semana Lixo Zero, aqui em Divinópolis. A partir dessa apresentação pública, nós iniciamos uma fase piloto com catadores locais, isso no finalzinho de 2019. No entanto, né, logo no início de 2020, com a pandemia, exigiu a intensas atividades. E aí, durante o período da pandemia, nós adaptamos a tecnologia desenvolvida para criar um outro aplicativo chamado Saúde em Casa, que ele é voltado para apoiar as pessoas em situação de risco, buscando conectar os profissionais de saúde e também cidadãos dispostos a ajudar em tarefas como compra para idosos ou pessoas em isolamento, um atendimento médico emergencial. Foi aproveitamento de uma tragédia, né, que virou até uma possibilidade também de criação de um novo aplicativo. Isso. Muito bacana, parabéns. E como que foi reunir os alunos de diferentes perfis para trabalhar nessa iniciativa, hein, professor? Bom, foi muito interessante, né? Inicialmente, o projeto foi desenvolvido por alunos do curso técnico em informática aqui do Cefet-MG Campus Divinópolis. Aí, após esse ato, né, provocado pela pandemia, surgiu a oportunidade de retomar e aprimorar o aplicativo, né, por meio dessa parceria com a professora Maristela. A partir dessa colaboração, nós passamos a contar também com alunos de graduação das duas instituições, todos na área da computação.
E o interessante é que essa diversidade de perfis de alunos, né, envolvendo tanto alunos do ensino médio, técnico e nós pesquisadores, acredito que foi essencial para a gente conseguir enriquecer o projeto, né, permitir aí uma abordagem mais ampla, corporativa, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista social. Entendi. Mas é claro que acabam acontecendo alguns desafios, né? Quais foram os principais desafios técnicos enfrentados aí no início, hein? A gente fica curioso aqui. Bom, acho que o primeiro desafio importante foi dos requisitos do sistema. Porque é um sistema novo, inovador. Não existe nenhum aplicativo no formato que foi proposto para a gente desenvolver. E tanto a ONG quanto os catadores ainda não tinham uma visão clara sobre as funcionalidades desse aplicativo. Então, por isso, foi necessário a gente realizar um trabalho muito cuidadoso de levantamento e refinamento dos requisitos desse software, buscando priorizar simplicidade, usabilidade e, principalmente, a adequação das rotinas dos 3 perfis de usuários, que são os doadores, os coletores e os administradores da plataforma. Um outro ponto crítico foi a gente tentar garantir a segurança e a privacidade das informações dos usuários e também essa relação de segurança entre o catador e o doador. Porque o doador estaria recebendo na sua residência uma pessoa externa. Então essa questão de segurança foi importante para o aplicativo. Imagino. E numa etapa posterior surgiu um novo desafio, que é a implementação das rotas otimizadas, que a gente usa técnicas de otimização mais sofisticadas para atender uma demanda logística de coletores que atuam em regiões mais extensas. Legal vocês terem pensado na acessibilidade de cada um, né? Porque, claro que cada um tinha um tipo de instrução, né? Que poderia ser mais difícil a utilização, e aí vocês, claro, que adequaram tudo para que todos pudessem usar, né? Tranquilamente. Isso. Muito bom. E o que mais te chamou a atenção no envolvimento dos alunos nesse projeto, hein? Bom, desde o início, né, o que mais chamou a atenção foi a capacidade dos alunos de buscar novos conhecimentos e encontrar soluções criativas para os desafios que ocorreram ao longo do projeto. Por ser uma iniciativa inovadora, os alunos se envolveram assim, com muito entusiasmo, responsabilidade, e em grande parte do desenvolvimento do projeto eles foram além do que a gente esperava como desenvolvimento de software. Tanto que estão aqui, né, presentes, alguns deles aqui para a gente conversar já também. Agora, uma coisa que eu te pedi, assim, para você nos explicar, por favor, né, de uma forma resumida até e mais fácil para a gente poder entender também, como que a otimização computacional é aplicada nessa solução. Para nós é meio estranho, né, ouvir as palavras, acho que muita gente leiga também no assunto pode não entender, então agradeceria a sua explicação. Sim. Tá bom. A parte computacional ela é extremamente importante, né? É um software, então ele é totalmente computacional. Ele incorpora técnicas avançadas que a gente utiliza porque você tem a interação em tempo real entre doador e catador. Você tem a criação de rotas otimizadas que permite que o catador trace uma rota de todas as coletas que ele deve atender durante um determinado período de tempo. Isso facilitando a sua rotina e quando eles trabalham em áreas mais extensas. Entendi. Então, dá para entender que, claro, facilitou para todo mundo a utilização e também saber quem está fazendo o quê. É isso que eu resumi aqui, mas espero que seja isso, gente. É isso mesmo? Tá bom. Sim. Como que o Leonardo se destacou durante a fase inicial do projeto no Cefet-MG? Bom, como eu mencionei anteriormente, né, o projeto teve início com o anúncio do curso técnico. E assim que nós formalizamos essa parceria com a professora Maristela, né, nós contamos também com alunos de graduação, dentre eles o Leonardo. O Leonardo ingressou no projeto junto com o Gabriel, outro aluno aqui do campus de Divinópolis, e com outros alunos aí da USP.
E nessa parte inicial, o Gabriel assumiu a liderança do projeto. Com a conclusão da graduação do Gabriel e a saída do projeto, né, o Leonardo assumiu a liderança de uma forma bem natural. O Leonardo demonstrou muito comprometimento e responsabilidade nesse desenvolvimento, nessa atuação dele. E ela foi fundamental para que a gente consiga dar continuidade e avançar e concluir, né, com sucesso o desenvolvimento da aplicação. É importante também a gente destacar, né, que vários alunos, por exemplo, o Frederico, ele foi o primeiro aluno que trabalhou no projeto como aluno do curso técnico em Divinópolis. Depois ele foi fazer a graduação na USP e voltou a participar do projeto. Olha lá. Ou seja, ficou engajado já, né? Sim. Para sua alegria de todos envolvidos. Com certeza. E é legal também essa decisão que vocês tiveram de expandir também o projeto do Cefet aqui na USP de São Carlos, né? Foi bem interessante, né? A acolhida também da professora. Sim. Imagino. Com certeza, acho que foi uma ideia bem interessante que a gente conseguiu expandir, ter visões diferentes do desenvolvimento da aplicação do que a gente tinha internamente aqui em Divinópolis. Uhum. E na sua visão, qual que é o impacto que tecnologias como essa podem ter nas políticas de resíduos sólidos? Bom, acho extremamente importante, né? A tecnologia hoje ela tem um papel estratégico em vários aspectos da sociedade. E isso não é diferente na gestão de resíduos. Um sistema como o Recicle, ele permite conectar diretamente quem tem os materiais recicláveis com quem precisa coletá-los. Então, com isso, consegue otimizar esse processo de coleta seletiva. E, de certa forma, contribui para o aumento da taxa de reciclagem, reduz o volume de resíduos descartáveis de forma inadequada, e isso pode, inclusive, né, apoiar a inclusão socioeconômica dos catadores, o que é extremamente importante para a sociedade. Ou seja, foi um facilitador geral, né, para todo mundo, né? Acabou incluindo muita gente, isso que é bacana também deste projeto, né? Você acredita que projetos como esse também ajudam a aproximar a pesquisa acadêmica da sociedade? Sem dúvida, né? Esse tipo de projeto mostra como a academia pode e, principalmente, deve atuar na solução de problemas reais da sociedade. Quando nós conseguimos transformar o conhecimento técnico e científico dentro da academia em aplicações práticas e acessíveis para a sociedade, acho que acredito que nós estamos cumprindo um dos principais papéis nosso, que é gerar impacto social. Verdade. Papéis fundamentais, né, eu diria. E quais são os próximos passos com a tecnologia que vocês desenvolveram? Já estão pensando além? Como que está? Bom, atualmente o nosso foco está na disseminação da plataforma com software livre. Nós desenvolvemos bem detalhados que permite que qualquer interessado, seja ele numa prefeitura, uma associação de catadores ou alguma organização da sociedade civil, possa adaptá-lo à sua realidade, às suas necessidades. E a inclusão do módulo de rotas otimizadas foi um avanço muito significativo no desenvolvimento desse software, né, especialmente para os coletores que atuam em regiões mais extensas, permitindo aí otimizar tempo e esforço. Entendi. Outro ponto importante que nós estamos em busca é parcerias para implementar pilotos em novas cidades e colher feedback dos usuários, com o objetivo de aprimorar continuamente a solução. Estamos aqui ampliando isso aí também para seu ajudar, impacto social, ambiental. Com certeza. É uma grande oportunidade para a gente. Mas, desculpa te cortar, pode continuar. Não, era só isso mesmo. Então tá bom. Então eu vou ampliar um pouquinho a nossa visão aqui, perguntando para você como que você vê o papel da educação pública na criação de soluções sustentáveis como essa. Bom, a educação pública tem um papel essencial, né?
e às vezes ainda pouco explorado nesse campo. Acredito que nós temos um enorme potencial para contribuir com soluções a partir do conhecimento que nós produzimos internamente. Projetos como esse mostram que quando há um incentivo, um espaço para a gente aplicar o conhecimento acadêmico, a gente consegue, de certa forma, transformar realidades e impactar para a sociedade. Acho que esse é um papel essencial na educação pública. É importante a gente estar falando sobre isso para que as pessoas que entendam, né, de uma vez por todas, né, o quanto a USP, né, quanto as universidades estão presentes no desenvolvimento do seu dia a dia, né? De repente vocês não têm nem noção disso, a gente está aqui para elucidar algumas coisas também no Informe USP, para contar para você que saiu da USP, saiu do Cefet, saiu de algum lugar essa ideia que você está usando. Então é bacana a gente conversar sobre isso, né, colocando para a sociedade realmente que ela está usando, né, utilizando coisas que foram desenvolvidas na universidade, né? E às vezes não tem nem noção disso, né? Então a gente está tentando aqui levar adiante essa informação. Você falou em parcerias, né? Já existem parcerias assim interessadas, né? Órgãos públicos para aplicar essa tecnologia em larga escala ou não? Sim, existe, né? Como a Maristela já comentou anteriormente com a gente, tem o pessoal procurando via e-mail ou via outros contatos. E o nosso objetivo, né, na verdade, ao disponibilizar o Recicle como software livre, é permitir que essa solução seja adotada em larga escala. Nós estamos estabelecendo parcerias com empresas, com prefeituras, para a gente poder apoiar inicialmente a utilização do Recicle como uma ferramenta de apoio à coleta seletiva. E nós estamos abertos a colaborações que ajudem a levar essa solução para outras cidades e que, de certa forma, consiga fortalecer o ecossistema da coleta seletiva no Brasil. Percebi que você falou o nome do aplicativo e a gente não tinha falado o nome dele até agora, né? Recicle mais? É isso? Recicle mais. Ah, legal. Que fique claro para todo mundo. Então, vocês vão ouvir muito falar ainda, viu? Podem acreditar nisso. Professor, qual mensagem você gostaria de deixar para os estudantes que sonham em desenvolver soluções inovadoras como essa de vocês? Bom, acho que acreditar no potencial de transformar ideias em soluções reais, né? Às vezes a gente tem uma ideia, não acredita nessa ideia e no futuro ela pode gerar algo muito benéfico para a sociedade. Que olhem para os problemas ao redor de vocês e tentem pensar como a tecnologia pode auxiliar a resolver esses problemas. Porque inovação não é só criar algo novo. Eu vejo a inovação como algo que a gente cria para gerar algum tipo de impacto positivo na vida das pessoas. Eu acredito que com dedicação, curiosidade e colaboração entre as pessoas, é possível que a gente consiga fazer a diferença implementando soluções tecnológicas para resolver problemas do nosso dia a dia. Que bom que os nossos universitários são seres pensantes, né, professor? Estão sempre aí criativos, pensando em umas soluções que podem acontecer e levam para vocês aí os casos e vocês incorporam isso, né? Levam adiante também para que aconteça, como é o caso do Recicle Mais. Parabéns, muito obrigada por sua disponibilidade. Sei que tem outros compromissos hoje, mas esteve aqui com a gente, então a gente fica muito feliz com a sua participação, porque afinal veio daí, né? Então, nada mais justo do que você conversar aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor Alisson? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia, de estar podendo falar um pouquinho sobre um aplicativo que a gente tem muito carinho aqui no campus, né? A gente teve uma repercussão legal quando nós divulgamos esse aplicativo aqui pela primeira vez. E essa oportunidade da gente expandir, isso é muito legal. Fico muito feliz que a gente esteja conseguindo expandir o Recicle para outras regiões. E é não só um carinho, como um orgulho também, né, professor? Com certeza. Sabe, olha o sorriso dele, estou todo feliz. Muito obrigada mesmo por sua participação. A gente vai seguir aqui no estúdio, então, e a gente
começa aqui conversando com vocês, perguntando, né, e pedindo até que cada um conte brevemente como se envolveu com o projeto. Então, a gente começa com a professora Maristela. Como que foi conhecer essa iniciativa e decidir apoiá-la aqui na USP de São Carlos, hein? Eu acho que eu vou falar não tão brevemente, né? Porque foi interessante, né? Como a gente chegou, né, até o Alisson, né? O Cefet, né? Na época, um pouco antes da pandemia, né? Eu conheci alguns catadores aqui de São Carlos, de reciclagem. Eu via que eles estavam começando a melhorar de vida, mas eles não tinham como chegar nas pessoas, né? Então, eles começavam assim, ligavam, usavam o WhatsApp. Eu falei assim, mas como que a gente vai ajudar, auxiliar de algum modo, né? Isso foi um pouco antes da pandemia. E aí, durante a pandemia, eu comecei a discutir em sala de aula. Falei assim, eu gostaria de ter esse projeto, sala de aula virtual, né? De trabalhar com coleta seletiva, e apareceu uma aluna. E falou, vamos trabalhar, uma aluna de engenharia de computação. Mas assim, a gente queria auxiliar, mas a gente não tinha ideia, né, de fazer um aplicativo. Então, vamos começar a estudar esse problema do ponto de vista de otimização, né? Olha, vamos fazer rota, mas não tinha uma plataforma, não tinha como oferecer. E aí eu fui fazer uma palestra, me chamaram para fazer uma palestra online, né, na pandemia, e fui fazer uma palestra. Aí no final da palestra, um aluno, que foi do professor Alisson, eu falei assim, olha, o professor Alisson, meu professor do ensino médio, né, a gente trabalhou, eu sei que ele trabalhou num aplicativo de coleta. Falei, interessante, eu posso falar com o professor Alisson? Na época do ensino médio, então. Ele estava no ensino médio, eu tinha acabado de ingressar aqui no curso de matemática aplicada, verificando, né? as possibilidades. Então ele sabia, né, porque o Frederico era amigo muito dele, né, e estava envolvido. Aí eu falei, então vou conversar com o professor Alisson, né? Aí, imediatamente, né, já conversei, isso foi em 2021, né, mandei uma mensagem para o professor Alisson e conversamos, foi muito fácil, né, a conversa, o professor Alisson muito acessível, então vamos fazer uma colaboração, né, então a gente foi na USP, vimos como fazer essa colaboração, e aí eu descobri que o Frederico estava no curso de bacharelado em sistema de informação, então conversei e a gente integrou um grande grupo, né, então essa aluna, né, Mariana, junto com o Fred, e o Vitor, que era um aluno do Cefet também. Formamos uma primeira equipe, começamos a trabalhar, então mudamos o foco, vamos então aplicar, fazer a roteirização, juntar no Recicle, usando esse conhecimento, né, todo o design do software, que já estava o conhecimento, vamos aplicar lá, né. Então veio, né, esse projeto, foi daí, né, então a gente começou a trabalhar junto a partir de 2021. Coincidência na vida, né? Muitas coincidências. Não, acho que nem existe, era para acontecer, né? E foi tem um caminho mais. fácil até, né? Foi muito fácil, o professor Alisson muito acessível, então a gente fez esse acordo, assinamos, né? Tem um acordo de colaboração mesmo entre as duas instituições, começamos em 2021. Né? E não pararam mais. Não paramos mais, com vários alunos, né? Isso que é bacana. Leonardo, como que foi a sua transição do Cefet MG aqui para o mestrado no ICMC, hein? Bom, foi em parte por causa desse projeto, né? Eu conheci a professora Maristela por causa do projeto, a gente foi apresentado, junto com os outros alunos faziam parte do programa. E a gente teve a oportunidade de vir apresentar um seminário aqui, não foi, Maristela? Foi. Aí eu vim... Pra gente conhecer, né? Trabalhamos online, né? Isso, foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Primeiro encontro. Não sendo virtual, né? E veio eu, o Alisson e um outro aluno que era o Gabriel, que participava com a gente na época. A gente apresentou, a Maristela apresentou pra gente a faculdade, o ICMC, apresentou a cidade também, né, Maristela? Já ficou assim, pensando na possibilidade? Eu já pensava em mestrado, assim, eu sempre olhei com bons olhos, assim, pra vida acadêmica, né? Mas talvez não aqui na USP São Carlos. Eu não conhecia, né? De Minas? E chegando no final da minha graduação, eu voltei, eu ainda tinha contato com a Maristela, então a gente começou a conversar sobre o mestrado. Aí comecei a mandar mensagem para ela pedindo dica, né? Não, Maristela, o que eu faço aqui, né? E aí eu apliquei pro mestrado e deu certo de passar, né? E cá estamos. Imagina que ele não está nem um pouco arrependido pelo sorriso, né, professora? Não, foi a escolha certa, né? Que bom. Então vamos falar com o Eduardo aqui. O que te motivou, então, a se juntar ao time para dar continuidade no projeto aqui na USP de São Carlos? Então, a principal motivação acho que foi o aprendizado, né? Na época que eu fui atrás do projeto, eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse me desenvolver além da faculdade, do estágio. Na época eu estava estagiando numa empresa como desenvolvedor web.
E eu nunca tive a oportunidade de participar de um projeto mobile, né? Aplicativo de celular e tal. E aí, também nunca tinha feito uma iniciação científica, um projeto, assim, na faculdade. Só tinha participado de grupos de extensão, mas nunca participei de um projeto sendo orientado por um professor. E aí, eu pensei, bom, eu fiquei sabendo que abriu um edital da Bolsa Pub, e aí eu, lendo esse edital, encontrei o projeto. E aí, como eu falei, né, é um projeto de mobile, e também tem a causa muito nobre, né, que é ajudar o meio ambiente, ajudar, né, as cidades a se tornarem mais sustentáveis. E aí eu resolvi me inscrever. E aí a Maristela me aceitou, e hoje em dia eu faço parte como aluno do projeto. Tá fazendo parte da história já. É isso aí. É bom ter, né, essa integração, né, professora? Com certeza. Vou falar mais um pouquinho aqui com você. Quais foram os principais desafios, né, porque tem, né, de orientar esse projeto, considerando que ele já tinha uma história iniciada em outra instituição, né? Então, você teve que fazer adaptações, como é que foi? Então, a estrutura do projeto, né, na realidade a gente fala que é uma plataforma, né? Então, é uma plataforma de softwares, né? Que tem um administrador, né, um software administrador, o software do coletor e o software do doador, né? Então, a gente já tinha uma estrutura que a gente ia seguir. Só que chegando aqui no primeiro ano, a gente, vamos seguir essa mesma, então a gente vai fazer essas adaptações. Então, no final do primeiro ano, a gente viu que não era possível, então a gente recomeçou do zero. Então, recomeçamos do zero, reimplementar tudo de novo com aquele time naquele momento, né? E aí, como vai fazer? São 3 aplicações, né? Então, como a gente vai dividir? Então, como eu falei, os alunos sempre foram os protagonistas. Nós trabalhamos na direção, orientação, né, motivação. Então, a gente dividiu em equipes, sempre a gente trabalhou na questão, assim, do líder, né? Sempre tinha um líder e tinha os demais alunos que reportava esse líder, e a gente fazia reuniões semanais para ver a questão de desenvolvimento. Então, assim, para desenvolvimento, né, como a gente começou do zero, então vamos aplicar ferramentas de controle, né, de versão tipo GitHub, vamos usar ferramentas de organização de tarefas, né, como ágeis, aquelas, né, que eles organizaram, e foi dando certo, né? Mas desafio mesmo, assim, isso foi um desafio. O outro desafio foi durante o projeto a gente teve 12 alunos. Olha! 12, 4 meninas e 8 meninos. Ou seja, chamou atenção. Mas foram anos, né? Desde 2021. Mas tudo bem, mesmo assim, né? Mas tem os alunos FOB, os alunos curiosos, vão fazer estágio. Estavam ali já. Então, é você manter, né? Então, assim, passar, né? Fazer a documentação para o próximo conseguir seguir, manter sempre o mais velho como líder para conseguir passar para os demais. Então, isso foi um desafio. E, claro, incluir a roteirização. Aí vem a outra coincidência. Entrou uma aluna, né, de um time, a Flaviane, e a Flaviane tinha feito estágio numa empresa de logística, né? E ela conhecia um software, ela já tinha usado o software, que também era open, né? A gente sempre trabalhou com software livre, a ideia, né? Que ela sabia usar esse software, então ela veio e integrou o software para fazer as rotas. Então, assim, foram várias coincidências durante todo esse projeto. Felizes, né? Felizes. Porque olha, né? quanta gente se agregando ali, exato, mas contribuindo bastante, né? Então foi o desafio, né? Controlar essas versões, manter sempre vivo, né? Os alunos sempre motivados, né? Isso foi um grande desafio. Imagino. Só para começar, né? De que maneira que a estrutura do ICMC e da USP contribuiu, então, para o desenvolvimento da tecnologia aqui? A estrutura do ICMC, então, desde o primeiro momento, apoiou na questão da elaboração da colaboração. Isso foi fundamental, né? Porque a gente administrativo, né? E forneceu também equipamento que a gente precisa roteirizar, o mapa, né? Então, nós temos um servidor dedicado no nosso laboratório de otimização, que hoje, se alguém quiser simular, né? A gente tinha uma versão que podia testar, né? Usando o roteirizador. Acho que é fundamental ter isso, né? Exato, né? E assim, a USP, no geral, questão de bolsa dos alunos também, né? E os bons alunos, né? Obviamente. Tá vendo só, gente? Vocês são aqui já, né? Muito cotados pela professora. Como que você enxerga o papel da universidade em apoiar projetos que têm esse impacto social tão diretos, né, como esse? Exato. Ela tem vários editais de inovação, né? Só que a gente
nós ficamos muito local, né? Eu acho que assim, a gente sabe que tem esses editais, tem incentivo para inovação, mas a gente ficou bastante dependente dos alunos, né? Então a gente resolveu fazer todo esse projeto com alunos de graduação. Então o apoio foi a questão de bolsa, nós tivemos 5 bolsas PUBs durante o período dos 12, né? 5 conseguiram bolsa, né? Então o restante foi tudo voluntário. Então assim, nessa questão de apoio. Mas também o apoio ao horário do professor, né? O local, né? Para a gente se reunir e todo o ferramental, né? Que ele ofereceu, né? Então não houve dificuldade, assim? Não, dificuldade sim. Poderia ter tido mais bolsa, né? Porque às vezes o aluno eu fiquei pensando voluntário, que não foi tão equitativo, né? Exato, a gente teve assim, a gente competia com os projetos regulares, né, os PUBs, né, o CNPq a gente já tentou também, não, a gente não tentamos, só o da instituição mesmo, né, mas talvez a questão do edital, a gente não foi atrás, né, de editais, né, para inovação. Mas calma, tudo a sua hora, vai que vem mais uma coincidência por aí, a gente não sabe, né? Você acredita que parcerias como essa podem se tornar mais comuns no meio acadêmico a partir de quando, ou já, ou desde sempre? Não, sim, parcerias entre as universidades, né? Sim. Claro, né? Então, assim, eu sempre busquei parcerias, né? Eu acho que é a minha natureza, né? Eu sou da matemática aplicada, eu gosto de aplicar, né? Então, assim, foi natural, né? Eu já tinha feito outras parcerias com empresa para desenvolver projetos e ainda, assim, nesse aspecto, assim, por que não você trabalhar com alguém que já começou, né? Contribuir. A gente está unindo habilidades diferentes, perfis diferentes, com visões diferentes. Então, acho que é muito rico, né? É muito rico. Né? É bacana a gente mostrar que não é egoísmo, né? Que, na verdade, se juntar vai ser muito melhor do que fazer sozinho, muitas vezes, porque são mais cabeças pensando também, né? Exato. Foi muito bom. Foi muito rico trabalhar com um professor de outra instituição, né? Conhecer um pouquinho as realidades, trabalhar com esses alunos, né? O Leonardo mesmo, nós trabalhamos anos orientando um aluno do Cefet, né? O Patrick que esteve aqui, né? E depois eles trabalharam com os nossos alunos aqui de longe, então foi muito bom o Alisson orientar nossos alunos também, né? Então foi muito bom fazer essa Gente, não tem nada negativo nessa plataforma aí, hein? Tudo que vocês estão criando está maravilhoso. E em termos de inovação e pesquisa também aplicada, já que é teu caso, né? Que lições que essa experiência trouxe para o seu trabalho de orientação? Muito bom. Assim, como lidar, né, com tantas diferenças, né, com tantas habilidades desses alunos, como colocar. Então, como pesquisa, foi gratificante, porque você também aprende, né, você aprende bastante. Eu acho que os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar em várias áreas, né, da computação, da matemática, como a engenharia de software, questão de organização do software, como criar, como documentar, questão de banco de dados, a questão de programação, como usar a otimização. Então, assim, foi interessante da questão de pesquisa e para eles também. Eu acho que isso foi muito enriquecedor, né? Então foi uma troca prazerosa, né? Foi. Para eles foi muito bom e para você também, claro, né? Com certeza. Continua sendo. Que bom, né, gente? Vou falar com todo mundo agora. Como que vocês organizaram o cronograma de desenvolvimento e de testes do projeto? Qualquer um pode responder, fiquem à vontade. Bom, acho que cabe mais tempo no projeto, né? Diga lá. Quando eu entrei, o líder era o Gabriel, né? Mas todo mundo participou ali de como a gente ia organizar, porque entrava um pessoal, saía um pessoal, né? Então ficava sempre nessa rotatividade. E quando a gente entrou, saiu 2 pessoas que eram cabeças assim, no projeto. Então vamos organizar de novo pra gente dividir nas tarefas. No começo o pessoal gostava muito de usar o Notion para centralizar ali as tarefas, né? A gente usava também as reuniões semanais, né? O pessoal chama de sprint, né? O espaço ali entre entregas para você estar reunindo com os outros desenvolvedores. E toda essa semana a gente fazia uma reunião virtual, mostrando o que cada um fez e reajustando, né? Óbvio que a gente fazia um cronograma a longo prazo, imagina, todo tipo de processo acaba mudando um pouco, né? Claro. E a gente ia ajustando nessas reuniões. Olha, isso aqui não cumpriu uma expectativa nossa, vamos fazer de outro jeito. E assim ia, né? E tinha coisa que a gente
fazia uma expectativa de durar um mês, durava 3, assim, mas acontece, né, o desenvolvimento. Expectativas a gente tem, né, mas você não se sabe exatamente se vai mudar aquilo que você pensou, né. E aquela coisa, o desenvolvimento é uma parte, mas o que dá mais trabalho é colocar em produção, né. Sim. E depois que a gente colocou, gerar as builds para gerar as versões da aplicação e depois divulgar. Foi um ano. Foi. Um ano. Não é um dia, nem um mês, né? Não, tem que ter um tempinho aí. Realmente, é para amadurecer tudo também, né? No finalzinho a gente já estava mais maduro nessa questão de atribuir um trabalho para quem vai fazer. No começo a gente anda deslizando, cada um ia fazendo o seu ali individualmente, e depois a gente foi ajustando. O grupo funciona melhor, né? Funciona. Não é? Porque é aquilo que a gente conversou anteriormente, todas as cabeças pensando, né? Algum lugar vocês vão chegar com certeza, né? E vocês podem explicar para o público, tá lá do outro lado, né? De uma forma mais simples, né? Tal, como que funciona esse sistema criado? Quem que vai? Bom, praticamente, ela é uma rede de softwares, né? Quando a Maristela fala numa plataforma, ela não está falando de um único software, são softwares que se comunicam, né? Ah, entendi. Então, a gente tem hoje um software mobile que é um coletor e um catador, e um manager que é o que controla quem pode estar fazendo o login nesse catador, né? Aí tem um controle de quem é que vai estar podendo usar a aplicação. Acesso a algumas estatísticas, né? E qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e ser um doador. Mas aí o coletor tem que estar associado a alguma organização. Essa organização pode ser uma ONG, uma prefeitura, né? Ou coisa nesse sentido. Questão de segurança, né? Claro, também. Você não vai querer uma pessoa aleatória indo na sua casa, né? De jeito nenhum, tem que fazer uma certa triagem, né? Isso. E no doador, você pode escolher algumas modalidades da coleta, né? Se é um reciclável, se é um metal, se é um plástico, enfim. E você fala as características dessa doação e disponibiliza. Aí vai ficar as doações que você está fazendo. E do lado do coletor, ele vai ver uns pontinhos no mapa onde tem a coleta disponível para ele. Aí ele vai filtrar, eu quero um plástico, ou então eu quero... É o Uber da coleta. Nossa, gente, eu tô entendendo melhor agora, tá vendo? Eu tô entendendo, vocês também, né? E depois que ele seleciona esses pontos, que são rentáveis para eles, vamos dizer assim, né? Ele consegue gerar uma rota, e daí que entra a rota otimizada, da questão da otimização, né? Que aí é uma rota onde ele vai conseguir passar nesses lugares com um tempo menor, né? Até isso vocês pensaram. Economia de combustível. Essa é a ideia também. Olha lá, sustentabilidade. E aí no meio dessa coleta ele tem acesso ao doador, né, por meio de um chat. Aí quando a coleta acaba, o chat morre. E essas estatísticas das coletas são armazenadas a gente usa um banco de dados da Google, né, o Firebase e o Firestore, que é que para a pessoa que quisesse usar a nossa plataforma, ela não precisasse pagar, né, que é uma ferramenta gratuita até certo ponto, né? Assim, quando começa a cobrar, que já está dando rentabilidade, né? Entendi. E a gente tentou colocar tudo gratuito. Então, inclusive a gente tinha um OCRM na plataforma. O que é uma CRM? O OCRM. Otimizador. É o nosso otimizador de rotas, né? Tá. Ele usa os mapas do OpenStreetMap, né? Que são... tem uns mapas do mundo todo, você baixa o pedaço onde você quer trabalhar, numa cidade, por exemplo. Olha. Joga no CRM e precisa de um computador dedicado. Aí a gente, vamos tirar essa questão do computador dedicado, que é um custo a mais que a pessoa vai ter que ter, Sim. né? Que é para fazer os cálculos das rotas, né? Ficar como servidor. E agora a gente já tem uma versão que não usa mais o CRM, que ele usa uma API da Google. Então, já não tem mais esse custo também para a pessoa, sabe? Que bacana. E quanto tempo demorou para vocês chegarem nisso? Então, a gente, para tirar o SRM, a gente demorou um pouco para concluir que deveríamos tirar, porque a gente estava tendo alguns problemas com prefeituras que queriam usar o aplicativo e não conseguiam, exatamente porque o único gasto que a gente iria dar para eles era para manter o servidor do SRM rodando. Entendi. Porque por ele ser um aplicativo, um serviço de otimização de rotas, ele acaba sendo muito pesado para rodar num computador convencional. E aí a gente demorou um pouquinho para perceber isso, mas assim que a gente percebeu, a gente já atuou de forma mais rápida para a gente conseguir chegar com propostas novas. E como o Léo falou, né, a proposta principal do aplicativo é ser barato, e a gente agora consegue oferecer um aplicativo para a pessoa de forma gratuita, porque
O Firebase, ele... Não tem mais nenhum ele entrave. ele não tem... O Firebase não tem custo nenhum, Sim. até uma certa quantidade de De requisições. acessos, né? Mas é uma quantidade bem alta e, por enquanto, para o nosso público-alvo, ela é totalmente aceitável. Então, vai ficar sendo gratuito. E o servidor back-end também tá hospedado por ela, então não precisa ficar rodando um servidor para o back-end. E agora o aplicativo é só ele baixar no celular que consegue usar. Então, qualquer prefeitura consegue manter sem custo nenhum. Parabéns, gente. Nossa, que bacana isso. A gente vai certeza. entendendo aqui, conversando, né? Quem tá lá todos lá também deve estar assim agora. Nossa, olha que interessante. E quem quiser também a versão com as rotas optimizadas, aí a gente consegue disponibilizar, mas aí ele tem que ter um pequeno custo. o custo com a máquina. Não é um custo que a gente recebe, é um custo da Que máquina. é direcionado para a máquina. Tá, entendi. Eu Tem que entendi ter um assim servidor, também, né? entendi. Esse é um gargalo, né? Tem que ter um computador mais potente. Entendi. E as ONGs, aqui a gente visitou a ONG aqui de São Carlos, eles não têm, eles têm 2 computadores, né? Recurso não recurso, não é aquele... então essa é uma alternativa, né? Para essa. Né? Ai, que bacana, gente. Tô gostando. E quais tecnologias específicas vocês utilizaram? Né? Tipo sensores, otimização, automação, essas coisas que a gente quer entender. Então, como a Maricela falou, a gente, no começo, eles trabalharam com Flutter, eu não cheguei nessa época. Que é isso? Você vai traduzindo pra gente, porque é assim. Dá pra falar que é uma linguagem não é uma linguagem, mas é um framework para fazer aplicativos mobiles da Google. Tá, é mais básicos, seria. É uma forma de facilitar o desenvolvimento de aplicativo mobile. Entendi. E aí ele utiliza a linguagem Dart, né? E aí se o Léo quiser trabalhar, não sei se você estava no projeto nessa época, quando eu entrei, já era React Native, já né? mudamos E aí 2022. eu entrei quando era o React, que ele utiliza o JavaScript como linguagem principal, mas também é um outro framework de programação para aplicativo mobile. E aí, através deles, a gente consegue gerar tanto aplicativo para celular Android e para iOS, iPhone. Chegamos aí, também num outro ponto importante. Essa é a vantagem desses 2 frameworks. Entendi. Do que você fazer o aplicativo para uma linguagem nativa para o celular. E aí a gente utiliza também o Firebase da Google para hospedar nosso back-end, nosso banco de dados. A gente tem também o próprio OSRM para otimização das rotas. E eu acho que essas são as principais tecnologias. A gente utiliza o Git para versionamento do aplicativo. Como é que é? O quê? O GitHub para versionamento do código, para a gente hospedar para quem quiser baixar e tal. É basicamente um local onde vários desenvolvedores conseguem trabalhar juntos, sabe? Mexendo no mesmo código, mas sem atrapalhar o serviço um do outro. Entendi. A gente vai aqui aprendendo juntos, né? A gente está aqui entendendo qual que é a finalidade, para que ele serve, né? Que é a finalidade, e também o que ajudou a ser criado, né? Porque não adianta, não chegou nele pronto, né? Então a gente tem que passar por esse processo aqui de conversa aqui para a gente entender direitinho, né? E teve alguma etapa que exigiu recomeçar do zero, de repente, fazer grandes ajustes? Como a gente falou, assim? tudo, né, no início, depois de quase um ano, foi tudo do zero, né? Foi essa mudança do Flutter, né? Começou tudo do zero praticamente. E aí não pôde utilizar nada do que já tinha? Só a ideia, né, os requisitos. Então, são linguagens diferentes, então não tem como... Aí teve que adaptar tudo. É, totalmente diferente. E aí... Também aconteceu da gente fazer o aplicativo sem a versão das rotas, né, otimizadas, então também a gente teve, não começar do zero, mas a gente teve que mudar bastante coisa. Não levam sustos assim no caminho. A gente não imaginava. Estava calculado ou não? Não, a gente não imaginava. Nada calculado. Não, a gente começou a perceber essa necessidade conforme a gente foi conversando com clientes, como o Alisson tinha dito, né? A gente já está entrando em contato com algumas prefeituras, algumas organizações, e aí a gente percebeu essa necessidade conforme a gente foi conversando com eles. Nada como a gente já interagir, né, com as pessoas e elas passarem a necessidade delas para vocês entenderem também como mexer, né, de uma maneira mais acessível para eles também, né? Sim. Quando a USP divulgou a primeira vez, né? Então nós recebemos várias ONGs, prefeituras, né? Com interesse de usar a aplicação, né? Então aí eles descobriram, como eu já falei, os alunos são os protagonistas, eles conversaram com as prefeituras, né? E com essas ONGs e conseguiram ver que a gente precisava desse passo, voltar um pouco atrás, né? Ter uma outra
outra possibilidade, que tudo isso eles podem baixar e utilizar essas versões, né? Ai, que maravilha, gente. E os testes como que foram feitos? Foi em local controlado, em local real? Como é que foi? O primeiro teste que a gente fez foi aqui em São Carlos, quando a gente chegou para apresentar no seminário aqui, né? Eu e o Gabriel e uma ex-aluna que fazia parte do grupo, a Flaviane, a gente juntou, olha, vamos fazer um teste, qual que é o seu endereço? Aí eu ia jogando o endereço de um, de outro. Inteligente. Aí como é perto, vamos ver se vai gerar a rota certinho. Claro. Aí foi o primeiro, depois a gente fez um em Minas Gerais com o Patrick já não faz mais parte do grupo também, que ele formou. E depois desse a gente tentou aplicar na prefeitura de Lages, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Só que a gente teve um empecilho que a secretária, que estava conversando com a gente, ela deixou o cargo. Não, aí a gente parou no meio do caminho. De novo. Passou pro zero. Aí depois ela foi para outra prefeitura, e nessa outra prefeitura a gente voltou a conversar. Aí ela teve tinha uma problema, visão a respeito, olha que interessante. Só que essa outra prefeitura já não tinha como é que eu posso falar, aquele aparato que a de Lages tinha. Aí a gente já parou e de novo. Olha lá. E teve um pessoal do Rio. Da vida, não tem jeito. Teve um pessoal do Rio também que entrou em contato com a gente. Só que aí eles esbarraram no CRM. Olha, esse computador aqui já foge do custo que eu tô querendo colocar. Aí foi daí que a gente teve a ideia de tirar o CRM. Tá, olha só. Teve que ter sido na prática mesmo para poder entender o que poderia prosseguir e o que poderia ter que ser adaptado aí para ter um melhor acesso aí das pessoas. Isso. A pessoa, né, que pega o aplicativo sem o SRM, ela ganha que vai ficar mais barato para ela manter o aplicativo, né? Mas ela perde nesse lado da otimização das rotas. Então, a pessoa, na hora de escolher... Uma cidade pequena, né? Talvez, né? Pode ter um pouquinho mais de facilidade, mas numa cidade um pouco maior... Uma cidade acho que maior. São Carlos já está grande, assim, para ter isso, né? Eu acho que seria bom utilizar a versão com rotas. Com otimização de rotas. A versão antiga, inclusive, do Recicle, ela é usada até hoje em Divinópolis. Ela não é usada pela prefeitura, mas o aplicativo é usado lá. Eu não sei se tem a relação com alguma ONG, eu não tenho essa informação, mas eu sei que ainda é usado lá. Se você entrar no aplicativo antigo, que ainda está disponível no Play Store, você vai ver que tem pontos de coleta lá ainda, sabe? Que interessante. Quer dizer que eles não deixaram para lá. A ideia foi boa. Tanto que eles continuaram utilizando. Bacana. E como que o projeto foi recebido pelas pessoas que acompanharam as primeiras aplicações práticas? Vocês fizeram esse tipo de era eu e o Eduardo que conversava com o pessoal, né? E aí, como é que foi? Me conta. Então, o pessoal, eles ficam bastante empolgados com a ideia. Eu imagino. A gente, como a gente está fazendo um aplicativo open source, então isso significa que alguém... open source, gente? Isso significa que alguém pode pegar o código-fonte, que está disponível no GitHub, como eu comentei antes. Isso. E ela pode editar aquele código da forma como ela quiser. Então ela consegue mudar as cores do aplicativo, consegue colocar uma outra logo se ela quiser. E aí o pessoal, tinha muita gente que ficava bastante empolgado pensando em empreender em cima do aplicativo. Então já teve gente que conversou com a gente que não era nem de prefeitura, mas falava que queria usar o nosso aplicativo para empreender. Olha isso. Tá indo além, né? Então, do que vocês imaginaram. O pessoal ficava bastante empolgado assim, com a ideia. Até não tem problema a pessoa usar para outros fins, porque é open source, né? Mas aí tinha um pessoal que chegava na gente, não, e se a gente colocar isso aqui? E isso aqui? Já queriam dar palpite, entendi. Não, alguns podem ser até interessantes, né? Porque conversando que a gente, né? Isso. Foi assim que a gente chegou na conclusão de tirar de criar uma versão sem rotas optimizadas, né? Entendi. E qual que é a importância, sumiu tudo aqui minha coisa, mas vou voltar, qual a importância de levar tecnologias sustentáveis como essa, né, que vocês criaram para fora da universidade, impactar a sociedade? Como que vocês se sentem, assim, em relação a isso? Bom, posso falar um pouquinho, depois o que você falar? Eu acho que é bem legal a gente conseguir ajudar as pessoas com o que a gente desenvolve aqui. A gente tem esse dever, né, da gente estudar aqui, então acho que a gente pode devolver isso através de um aplicativo como esse. É isso que faz a escola pública, né? A universidade pública também, né? Isso. Para que todos entendam que estão aí fora e falem assim, poxa, o que eles estão fazendo lá? Algo pra gente. Sim, eu acho bem legal poder ajudar dessa maneira. Muito bom. Quem mais quer falar? O impacto, só de pensar que um plástico demora entre 400 a 500 anos para...
E quando você anda Sim. na cidade, você vê tanto plástico, vidro junto com orgânico. Então a gente Tudo misturado. tudo misturado. Então é muito importante a gente retornar. E assim, no início do desenvolvimento, a gente sempre pensava assim, olha, a gente pode divulgar para as crianças, ir para as escolas, né? Porque como é aplicativo, fazer essas ações para começar de pequeno, olha, tem aqui, é de graça. Imagina se uma cooperativa, um bairro, né? A associação de um bairro resolver fazer, coletar, deixar e entregar depois para então tem muitas possibilidades, né? De utilização, né? Nossa, de fiquei retorno. pensando já nas escolas que vieram no Sabidão aqui, como que elas iriam receber isso. Nossa, eu ia ficar felicíssimas, eu acredito. Podia ser até um projeto de ser para eles. Não é? Vamos começar a pensar sobre isso. Querem complementar algo sobre isso? Não, acho que é isso. O Eduardo pontuou bem, né, que a gente já recebe uma educação assim gratuita, né, de qualidade. Nada mais justo que a gente conseguir devolver isso Do para a que sociedade, reverter, né? E é um sistema de ganha-ganha, né? O aluno, ele participa do projeto, ganha uma bolsa, aprende a desenvolver e retorna alguma coisa para a sociedade conseguir usar de graça, né? Ai, gente, é muito bacana isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversando e passando para todos o que está sendo feito aqui, né? Esse é o papel também do Uniforme USP, né? Passar, informar você o que a universidade faz, né? E qual que é o conselho que vocês dariam para estudantes que querem trabalhar com tecnologia e impacto social nesse momento? Esse conselho, eu sempre falo, vamos olhar para a câmera, que é aquele momento que você está entrando em contato com a pessoa lá do outro lado. A professora começa com o conselho, então, por favor, professora Maristela. Eu sempre tento motivar os alunos, né? O Eduardo foi meu aluno de graduação, sabe como que é. Você tem que achar o que você gosta, né? Ter paixão pelo que você faz. Primeira coisa, identificar, né? Olha, eu gosto, quero ajudar no setor da questão do meio ambiente, então tem esses exemplos. Quero trabalhar no setor de saúde, acha uma aplicação, alguma coisa que você gosta, né? E vai atrás, aprenda essas novas tecnologias, né? Entre em grupos faz pesquisa de extensão, tenta fazer alguma coisa para causar impacto na sociedade, que é interessante, né? Mas eu acho que faz parte da carreira, né? Eu acho que é importante para os alunos buscarem as paixões, né? Ser curioso, né? Ser curioso, exatamente. Ser curioso Não deixar para lá aquele ponto de interrogação que ficou lá na tua cabeça, assim, mas o que eu posso fazer com ele? E não desistir, né? Começar e ir até o final, né? Verdade. Não desistir. Mas se tiver ali um tropecinho, Continua. tá bom, você desvia, né? E daqui a pouco você termina. volta, tá tudo certo. Não é, professora? Tem barreiras que a gente só enxerga quando a gente tá fazendo, Tá atravessando, né? não tem jeito. E aí, qual que é o seu conselho? Pode olhar lá para a câmera, por favor. O meu conselho... Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, dar um conselho. Mas eu gosto de receber conselho. Eu acho que tem aluno que vai ali pensar sobre o que você falou, pode ter certeza disso. Olha, eu acho muito gratificante quando a gente entrava nas reuniões com o pessoal, a gente assim com essa cara de jovem, né? O pessoal, nossa, vocês estão jovens assim já fazendo algo que é relevante, nunca vi algo parecido. Vocês estão de parabéns. Aí passavam 5 minutos bajulando, depois a gente ia falar do aplicativo, né? Então, o meu conselho é sempre que aparecer uma oportunidade como essa, faça, porque além da gratificação de você estar devolvendo algo para a sociedade, você vai estar aprendendo com o processo também, né? E é um processo diferente do que a gente estuda. Eu, por exemplo, não sabia o ciclo do lixo, para onde ia, de onde vai, então você acaba tendo uma percepção que você não tem num dia normal, né? Assim, tem uma pessoa que cata esse lixo para vender e daí ele sustenta a família dela. Então a gente vai estar fazendo um meio campo ali, né? Para conseguir auxiliar. Então, faça, né? Só desse sentido que você deu para quem está te ouvindo agora, eu acho que já vai ficar mais certo daquilo que ele deve fazer, né? Que é também contribuir com o próximo, né? Porque a vida não somos só nós, né? A gente vive em sociedade, então nada mais justo do que a gente pensar em conjunto também, né? Exato. E você, Eduardo? Eu acho que o meu conselho é parecido com a linha do Léo, de vai lá e faz mesmo, né? Tem muita gente que tem uma ideia, já fez algum projeto, assim, pessoal, mas deixa guardado, deixa com medo, porque, como o Alisson falou, as pessoas costumam pensar que inovação é criar algo novo, que nunca ninguém viu.
E, na verdade, eu acho que tem como você criar algo, impactar a sociedade, mesmo sendo alguma coisa parecida com outros aplicativos, outras ideias que já existem, mas às vezes essa sua ideia chega a pessoas que a mais famosa ou a que já existe não chega. Então, e também tem várias formas de impactar a sociedade, né? Você não precisa necessariamente fazer algo pro bem do planeta Terra, como a gente que tá seguindo nessa pegada. Muito grande, né, o caminho. Não precisa ser algo que vai fazer bem pro meio ambiente, mas se você fizer algo que vai ajudar a vida das pessoas de alguma forma, isso também já está impactando socialmente. Então, tem tanta gente que tem dificuldade para certas coisas que dá para focar nisso. Verdade. E de repente já viu uma ideia e pode até aprimorar a ideia. Sim. Né? Pode pensar um pouco diferente, né, daquilo e criar algo novo a partir daí também. Né? E ser curioso, pegar para conhecer coisas novas, estudar. Sim. Por mais que hoje em dia, né, estamos com a inteligência artificial aí, mas ela não vai conseguir fazer um aplicativo se você bom não o suficiente instruí-la, pra ela não vai você. fazer, não. Sim, e também você não vai conseguir criar nada muito bons bastante para pessoas usarem, né? Então é sempre muito bom buscar o conhecimento, não ficar só dependendo dela. Nada como ser humano com outro ser humano, né? Fala sério. Olha, gente, eu acho que deu para entender bem. A gente vai continuar aqui porque a gente vai deixar na descrição do vídeo links importantes sobre a plataforma Recicle Mais Mais, o site que o Júnior já vai abrir aqui na tela também pra gente, que é recicleplus.web.app, que tá aí já para você observar. Vocês querem que eles dão uma passeada, que o Júnior dê uma passeada por ele? Ele é bem básico, assim, que a gente tentou ser bem direto com ele. Tá. A pessoa tem a oportunidade de baixar, né, o coletor, o doador, né, ali nos botões superiores. Ele também consegue acessar o manager. Aqui ele consegue tanto baixar o código-fonte quanto as versões APK, ou seja, as versões do Android, né? Olha lá. Aí tem uma pequena descrição, algumas imagens passando aqui no carrossel, né? Lá no final a gente fala um pouco sobre o projeto também. Isso, de onde é que veio, né? As ideias, mais um pouco sobre os repositórios. A gente colocou um Docker também, porque um problema do desenvolvimento quando você muda o ambiente, ou seja, o Eduardo está programando no computador dele, depois eu vou programar no meu aquele código. A gente tem bibliotecas diferentes, a gente tem ferramentas diferentes, então elas dão incompatibilidade. Aí depende do computador, então, é isso? O Docker ele é para você encapsular todas, vamos dizer assim, as ferramentas que você está usando para desenvolver, porque tem versões diferentes. E essas versões elas ficam incompatíveis, né? Então a gente deixou tudo pronto para a pessoa só pegar, baixar e vai estar trabalhando no mesmo ambiente que a gente trabalhou. Tudo. Isso. Bom, foi pensado parabéns, anos. Não é? Muito bom. Muito bom mesmo. A gente tem uns integrantes um pouco mais para baixo também. Tem os integrantes. Alguns integrantes. Eles aí. Ó, a professora orientadora, a professora Maristela lá também. Tem que atualizar, não, acho que tá... Falta algumas pessoas, né? Fica a dica, então, para você já atualizar. Os 12 alunos. A foto de hoje a gente ainda vai colocar na apresentação. E essa foto foi onde? Foi aqui nesse MC, né, Marcelo? Em 2023. Quando a gente se conheceu. E aí estamos parceiros. O todos. CMC, o Cefet, né? E os interessados também podem fazer o download do código, né? Como eles falaram, da solução neste endereço aí que está aí na tela para você, que o Júnior também vai talvez clicar aqui. Será que a gente abre? GIThub.com. No repositório, é só clicar no repositório, Júnior. O GIT eu tenho aqui, ó. Isso. Esse aí. Esse é o nosso GitHub, né? O GitHub do nosso projeto. Aí estão que todos é isso que você falou? Traduz agora pra gente. É o que eu comentei, que a gente coloca o código-fonte. Entendeu. Tá. Aí o código-fonte de cada aplicação separado. Para quem tiver interesse em desenvolver do ponto onde a gente está agora, pode estar baixando ali o Recicle Plus Docker Client. Aí você vai ter um ambiente do Docker, né, um container com todas as ferramentas que a gente usou no desenvolvimento. Ou seja, está tudo aberto e disponível. Isso. Que bacana. E para obter informações sobre como customizar os mapas e adaptar o aplicativo para outras localidades, os usuários podem acessar o canal do projeto no YouTube, que oferece vídeos tutoriais. Tem o YouTube aí que também deixei para o Júnior abrir, se ele puder, que é o youtube.com/recicleplus. A gente ainda está upando alguns vídeos, mas a gente já está ensinando a usar o OCRM, Tá. O ambiente de desenvolvimento, né, que é o Docker. A gente tem uma pequena apresentaçãozinha ali também.
Mas a gente ainda está pensando em Caminhando. mais vídeos para colocar, né? É porque o pessoal do desenvolvimento não é muito do marketing, né? Vai A gente precisar de alguém precisava. de marketing lá, precisava. gente. Olha lá. Aproveita conversar aí com, A gente com os... tinha- Coloquem Depois uma dessa chamada. divulgação, né? Quem sabe aparece gente de marketing Então, querendo e com ajudar. essa chamada, de repente, as pessoas falam assim, opa, eu me interesso, acho que vou caber bem aí nessa parte da divulgação. A gente até tinha uma estudante que era muito boa, sim, né? sim. Mas ela acabou saindo do projeto. Entendi, mas nada que possa reverter. É. Fica tranquilo. Além disso, também, a equipe responsável pelo desenvolvimento do Recicle Mais está disponível para suporte por e-mail, que é o recicleplus@gmail.com. O Júnior vai colocar também na tela para a gente o e-mail de vocês. E você também pode acessar o Instagram deles, claro, né? Recicle.app no Instagram, para vocês conhecerem também um pouquinho mais, e fica bem acessível para todo mundo, né? E ainda vocês podem ler a entrevista do Jornal da USP com todos os detalhes sobre o projeto em jornal.usp.br/universidade/como simplificar o processo de coleta seletiva, nova plataforma auxilia prefeituras, doadores e coletores, que é tudo isso, mas tá lá na descrição do vídeo, não se preocupe. E aí você pode ir baixando e vai ver quanta coisa ali está explicadinha pela professora e pelos demais, né? Pelo professor também, Alisson, aí a foto da turma, a parceria, como que surgiu. Isso é sempre bom a gente ler, né? Para entender o quanto a gente pode aprender também com tudo isso, né? Pode ser uma forma de você levar adiante. E assim, gente, a gente vai encerrar, mas olha, feliz da vida por ter conhecido esse projeto. Tenho certeza que vocês também estão assim super felizes de estarem, né, dentro deste projeto, participando ativamente, né? E a gente vai encerrar essa conversa, que eu tenho certeza que foi muito inspiradora, sobre tecnologia, inovação e responsabilidade ambiental. Faltou alguma coisa nisso que eu falei? Não. Certo. Então a gente agradece demais. A gente agradece também. Demais a professora Maristela Oliveira dos Santos, ao Leonardo de Oliveira Campos e ao Eduardo Vinícius Barbosa Rossi, e também, claro, a professora Alisson Marques da Silva pela participação online, por compartilhar esse projeto incrível com a gente. Estamos aqui à disposição. Quando tiverem novidades, é só falar com a gente. Muito obrigada a vocês. Obrigada. A gente Valeu agradece. demais. Gente, para fechar essa edição do Informe USP São Carlos, por favor, continue por aqui para conferir os eventos e atividades que a USP São Carlos preparou para você. Nos dias 10 e 11 de maio, o ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, vai sediar o Learning on Graphs Conference, evento internacional focado em aprendizado de máquina em grafos, ramo da inteligência artificial que está em expansão. Realizado de forma híbrida, presencial e virtualmente, o evento é aberto à participação de todos os interessados. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento, que está aí na tela, para você também já printar e ir adiante. E nas noites de 19, 20 e 21 de maio, o Festival de Comunicação da Ciência Pint of Science vai mobilizar cientistas das 5 regiões do país para conversarem diretamente com as pessoas de suas comunidades em ambientes descontraídos, como bares, restaurantes, cafés e praças públicas. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. Para participar, basta conferir uma das 169 cidades em que a iniciativa vai acontecer e ir, claro, aos locais do festival. A programação completa pode ser consultada no site do evento, que é pintofscience.com.br, na tela para você também. E para você, tá aí do outro lado, na expectativa, estão chegando as tradicionais dicas do CDCC. No sábado, você pode aproveitar para acompanhar a sessão Astronomia no Observatório Astronômico de Trixixil, às 7h. Desta vez, o tema da palestra vai ser Carreira de Astronauta? Uma boa pergunta, né?
E ainda no sábado tem o Cineclube CDCC, às 8 da noite, no próprio auditório do CDCC. Desta vez, com sessão dupla de Stanley Kubrick e os filmes A Morte Passou por Perto, de 1955, e Medo e Desejo, de 1953. Lembrando que tem as observações noturnas do céu aos sábados e aos domingos, das 8 às 10 da noite, e você pode dar uma esticadinha até lá depois do Cineclube, né? E no domingo não perca o Cine Observatório, às 4h30 da tarde, com o filme Guardiões da Galáxia. Todas as atrações do CDCC são sempre de graça, então junte a família, os amigos, espalhe para todos que é só comparecer e curtir as atrações. O CDCC fica na rua 9 de julho, 1227, aqui no centro da cidade. Já o observatório é feito com acesso através da Avenida Doutor Carlos Botelho, 1465. E para acompanhar as notícias e novidades, siga cdcc.usp nas redes sociais, Facebook e Instagram, ou acesse o site cdcc.usp.br. E a gente espera que você tenha curtido essa edição do Informe USP São Carlos. Se você gostou, já dá aquela força, compartilhe o episódio com quem quer conhecer mais sobre a USP e o que acontece por aqui em São Carlos. Ah, e não se esqueça, hein? Os melhores momentos do nosso papo também estão nos cortes que publicamos nas redes sociais. Além do YouTube, você nos encontra no Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads. E o Informe USP São Carlos é uma produção da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP São Carlos, junto com o CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos. E ainda contamos com o apoio das assessorias de comunicação das unidades do campus. Nosso agradecimento a todos, em especial a Denise do ICMC, que também me ajudou aí nesse contato com a professora Maristela. Muito obrigada. Foi ótimo ter a sua companhia e, é claro, eu conto com você na próxima edição do Informe USP. Até lá!